Pode pôr isto assim. Ok. Vamos então dar continuidade à nossa aula sobre a análise de modelos. Vamos partilhar a tela e vamos então continuar com a análise vertical das arcadas. Só um bocadinho. Ok. Vamos então falar sobre a análise vertical das arcadas, em que nesta... Só um bocadinho aqui. Sim, análise vertical das arcadas, portanto falamos da análise transversal, análise anteroposterior ou sagital e agora vamos então falar da análise vertical. Nesta análise vertical das arcadas, nós temos como plano de referência o plano horizontal, como podem ver aqui. Portanto, o overbite ou sobremordida é a distância em sentido vertical, e não é na diagonal, volto a dizer, é no sentido vertical, entre os bordos incisais, quer do incisivo superior, quer do incisivo inferior. Vamos transpor o bordo, neste caso o bordo do incisivo superior para a face vestibular do incisivo inferior e vamos medir na vertical o overbite. Portanto, a norma é 2,5 mais ou menos 2, isto significa que desde 0 a 5 está dentro da norma. No entanto, se tivermos 0, significa que temos um bordo a bordo e dizemos que temos uma tendência a mordida aberta. Se tivermos 5, significa que estão muito sobrepostos e dizemos que temos uma tendência a mordida profunda. Portanto, tal como eu disse, projeta-se o bordo do incisivo superior sobre a cara vestibular do incisivo, paralela ao plano oclusal, esta transferência paralela ao plano oclusal, e mede-se então a distância desde esta marca até ao bordo do incisivo inferior. Cá está, a norma é 2,5, mais ou menos 2,5, é positivo se o bordo do superior está à frente do inferior e temos aqui várias pessoas em sala de espera. Temos que admitir. Ok, pronto. Temos então, aqui, já me perdi ali. Pronto, temos, é positivo se o bordo do superior está à frente do inferior e é negativo se estamos a falar de overbite. Portanto, se nós temos uma distância de 2,5, mais ou menos 2,5, é dentro da norma. Se temos uma distância maior do que 5 milímetros, nós temos uma mordida profunda. Se temos uma distância invertida, portanto negativa, nós temos uma mordida aberta. Portanto, normal, mordida profunda e mordida aberta. Nesta análise vertical, nunca se esqueçam aqui que se nós temos os valores que estão nos extremos da média, portanto o 0 e o 5, nós dizemos sempre que temos uma tendência, isto é, temos tendência à mordida aberta e tendência à mordida profunda, certo? Depois, nesta análise vertical das arcadas, nós também vemos a curva de SPI. Portanto, a magnitude de overbite está em relação, é diretamente proporcional às características da curva de SPI. Então é assim, se nós temos uma curva de SPI normal, e esta curva de SPI normal refere-se à profundidade, que é a distância desde o ponto que vai desde a cúspide distovestibular, a curva de SPI mede sempre na arcada inferior, desde o ponto distovestibular do segundo molar inferior até ao bordo do incisivo superior, do incisivo inferior. Portanto, é medida na arcada inferior e vai desde a cúspide distovestibular do segundo molar inferior ou do molar que está na arcada até ao bordo incisal
do incisivo inferior. E, portanto, ela é plana portanto, ela é normal se a profundidade for até 1,5 milímetros. Portanto, se eu tiver uma profundidade, a profundidade vê-se no ponto ao nível dos pré-molares. Se eu tiver uma profundidade desde este traço que marquei até à cúspide do pré-molar de até 0 até 1,5 milímetros, eu digo que tenho uma curva de SPI normal. Se eu tenho uma curva de SPI profunda, esta distância é maior do que 1,5 milímetros. E uma invertida é porque tenho os pré-molares acima deste plano. Então vamos ver. Eu disse desde o início que a curva de SPI era diretamente proporcional ao overbite. Agora reparem, se eu tenho um overbite normal, por norma tenho uma curva de SPI normal. Se eu tenho uma mordida profunda, por norma tenho uma curva de SPI profunda. Se eu tenho uma curva de SPI invertida, é assim que se chama, é porque também tenho uma mordida aberta. Portanto, a curva de SPI, se vocês não souberem, vocês têm aqui a colocar relacionada com a vossa sobremordida, com o overbite. Então, se der um overbite de 6, vocês dizem que têm uma curva de SPI profunda. Se derem um overbite de menos 3, porque têm uma mordida aberta, vocês dizem que têm uma curva de SPI invertida. Se der um overbite de 0, vocês dizem que têm uma curva de SPI normal com tendência à invertida. Se der uma curva se tiverem um overbite de 5, como o overbite é de 2,5 mais ou menos 2,5, se tiver de 5, eu digo que tem uma curva de SPI normal com tendência à profunda, porque já está dentro dos extremos, certo? Portanto, avaliação da superior, então, cúspides, vestibulares, pré-molares e primeiros molares, em condições normais, passa pelos bordos dos incisivos superiores. Atenção que a curva de SPI é medida na arcada superior. Na arcada inferior, na arcada superior, também se pode analisar, mas curva de SPI é na arcada inferior. A arcada oposta, portanto a arcada maxilar, é uma situação que nós podemos analisar, mas não é propriamente a curva de SPI, é a oponência, digamos assim, da curva de SPI. Portanto, avalia da supra ou infraerupção dos setores anteriores, e aqui também dá para nós vermos se os superiores estão intruídos, se são extruídos, e também por norma, está relacionado com o overbite. Então, se eu tenho um overbite normal, por norma tenho uma curva de SPI normal, com uma profundidade não superior a 1,5 milímetros. Se eu tenho um overbite profundo, aumentado, por norma tenho uma curva de SPI aumentada. Esta curva de SPI aumentada, quando tem um overbite aumentado, é frequente nas classes 2, divisão 2. Portanto, quando nós temos os incisivos assim com um overjet diminuído e um overbite muito aumentado. Quando nós temos mordida aberta, por norma, temos uma curva de SPI invertida, como é este caso. Agora vamos ver. Vocês nas vossas avaliações vão ter modelos assim, desta maneira, para fazerem, e aqui não há dúvidas. Enquanto que nós, nas avaliações anteriores, dos anos anteriores, nós colocávamos imagens intraorais e às vezes a fotografia não estava bem na perpendicular e nós não conseguíamos ver muito bem a relação, ou vocês não conseguiam perceber muito bem a relação dos setores laterais, portanto, e fazer estes traços. Vocês agora nestas avaliações vão ter modelos assim e, portanto, não há dúvida, não há que enganar.
E vocês vão ser obrigados a colocar os traços para nós sabermos o que é que vocês estão a visualizar e sabermos também onde é que vocês estão a marcar e sabem o que é que estão a fazer. Por exemplo, isto é uma classe 2, divisão 2. Vocês tinham que colocar os traços como eu coloquei aqui. Tinham que colocar na cúspide mesiovestibular do molar superior e no sulco vestibular do molar inferior. E eu automaticamente sei que isto é uma relação de classe 2, molar. Têm que colocar na cúspide do canino, no longo eixo do canino, no inferior, e eu também tenho uma classe 2 canina, e sei que a curva de SPI está aumentadíssima, porque tem um overbite muito aumentado, e portanto tem uma curva de SPI profunda, e sei que é uma classe 2, divisão 2. Porquê? Porque os incisivos superiores estão muito retroinclinados e têm o típico da classe 2, divisão 2. Por norma é assim, classe 2, divisão 2. Portanto, os centrais estão retroinclinados e os laterais estão protruídos. Mas também podem estar os quatro assim, todos retroinclinados, certo? Portanto, aqui temos então a curva de SPI muito aumentada, como podem ver, classe 2 molar e classe 2 canina. E aqui temos, lá está, têm que saber colocar, e isto é obrigatório, e colocar não é um pontinho, são traços. Cúspide mesiovestibular do molar superior, sulco vestibular do molar inferior, cúspide do canino superior, cúspide do canino inferior, e temos aqui uma curva de SPI aumentadíssima. E isto é uma classe 2, divisão 1. Porquê? Porque temos um overjet muito aumentado. Estas situações de overjet aumentado levam-nos a este que é o patinho feio, que é os incisivos estarem, o lábio inferior estarem por trás dos incisivos superiores. E, portanto, por norma, este lábio inferior está com muita tonicidade, porque tem uma deglutição do tipo infantil, que depois nós vamos dar, está bem? Mais à frente. Então, e o lábio superior normalmente é seco e mais hipotónico, porque não tem função na deglutição. Esta criança, com este overjet tão aumentado, interpõe o lábio inferior, vai fazer o esfíncter para deglutir entre o lábio inferior e a ponta da língua, que é típica de uma deglutição infantil, não nesta idade que já deveria de ser do tipo adulto, que depois nós também vamos falar sobre essa situação. Portanto, neste caso eu tenho uma classe 2 divisão 1, mas tenho um overbite muito aumentado e, portanto, tenho uma curva de SPI também muito, muito profunda. E reparem na quantidade de discrepância que esta criança tem e do grau de deformação que tem. E, portanto, nós temos que saber diagnosticar. O médico dentista generalista tem a obrigação de diferenciar e diagnosticar todos estes casos, no sentido de, se não souber tratar, enviar para um especialista em ortodontia. Depois temos os casos de classe 3 mordida aberta, em que nós temos uma inversão da curva de SPI, temos um overbite negativo, porque não há contacto entre os dentes, é obrigatório, reparem que aqui eu podia dizer que era, se eu colocasse aqui uma relação de classe 1 não era tão mal, mas aqui já há uma tendência à classe 3. Portanto, se não é uma verdadeira classe 1, e se está quase aqui na classe 1, nós dizemos que temos uma tendência à classe 3. Já aqui eu já tenho uma classe 3, certo? Agora, como está a mordida aberta, se vocês dissessem que tinham uma tendência à classe 3, se calhar também nós não colocaríamos errado. Agora, efetivamente, nós temos uma classe 3 ou uma tendência à classe 3
com uma mordida aberta significativa. Então a nossa curva de SPI está invertida e para corrigir esta mordida aberta eu tenho que fazer um apanhado de várias componentes para perceber qual será o meu plano de tratamento. E o meu plano de tratamento para uma mordida aberta pode ser intruir estes dentes posteriores ou extruir os anteriores. Para eu extruir estes dentes anteriores para corrigir este espaço que tem entre os dentes, eu tenho que saber se no meu sorriso me é permitido puxar estes dentes para baixo para corrigir esta mordida aberta, que neste caso é permitido porque tem, sendo uma criança, tem um sorriso com tendência a baixo. Percebem que vamos dar depois, nas próximas aulas, esta componente do sorriso. Então, terminamos esta componente de aulas, eu disse que esta ia ser mais curtinha, porque vamos de seguida, se quiserem conversar um bocadinho, portanto, não se esqueçam, eu vou terminar como comecei a aula, não se esqueçam que a DDM é a discrepância dentomaxilar, é efetuada com as arcadas independentes, portanto a arcada inferior e a arcada superior, utilizamos as tabelas de Moyers para fazer e para saber o espaço requerido para o canino e os dois pré-molares e utilizamos a marcação no modelo para perceber qual é o espaço disponível na arcada ao nível da zona de suporte. E desta forma nós vamos ter que marcar, atenção que eu volto a dizer, temos que marcar sempre os espaços referentes à linha média da arcada, que já vimos como é que se pode fazer, temos que ter os pontos de referência dentários também marcados e temos que avaliar o espaço requerido. O espaço requerido é avaliado nas tabelas de Moyers, o espaço disponível é avaliado depois de nivelar os nossos incisivos e vamos desta forma determinar a discrepância dentomaxilar. A DDM na arcada adulta é através, porque já temos os dentes presentes, o espaço requerido é o tamanho mesiodistal dos 12 dentes da arcada, vamos fazer de uma forma inversa, vamos primeiro ver por setores os dentes que estão mal alinhados e vamos desta forma construir obrigatoriamente estes quadros e um colega vosso perguntou-me muito bem como é que se fazia se tivéssemos múltiplos diastemas. Se tivermos múltiplos diastemas, nós vamos colocar um quadro e vamos dizer que temos x mais x mais x mais x mais x de diastemas e que dá uma DDM positiva de y. E, portanto, vamos desta forma saber qual é a nossa DDM, vamos ver qual é o espaço requerido, porque sabemos o tamanho mesiodistal dos 12 dentes da maxila e dos 12 dentes da mandíbula, vamos desta forma, através deste... Se eu sei qual é a DDM, se eu sei que o espaço disponível é o espaço requerido, a diferença vai-me dar a DDM. Se eu automaticamente encontrei a DDM por setores, daqueles dentes que estavam desalinhados, porque a minha margem de erro é menor, se eu fizer assim. E como estudantes que estão a aprender, a margem de erro é menor. Se eu depois souber que é o espaço requerido, porque somei o tamanho mesiodistal de todos os dentes, automaticamente com estas contas vai-me dar o espaço disponível. Este meu espaço disponível, eu vou medir um fio de latão, vou fazer a forma da arcada e vou colocar em cima da minha linha da arcada e vou colocar com fita cola para eu saber que vocês sabem qual é a linha da arcada. E, portanto, é lógico que se vocês pegassem num fio de latão, cortassem, colocassem aqui, já tinham o espaço disponível, mediam o somatório mesiodistal de todos os dentes, tinham o espaço requerido, faziam a diferença e tinham a DDM, mas não é isso que nós queremos é que vocês pensem e adquiram senso clínico e esta é a melhor forma para terem e para adquirirem este senso clínico. Depois temos a DDD, que é a discrepância dentária, com todas as interpretações que já demos na aula anterior e que vamos também tirar dúvidas e falar na prática.
As referências estão aqui, vocês têm que ver quais são as edições que têm e de acordo, eu não preciso dizer quais são as páginas relativamente à edição, é só ver onde é que está os temas e ir procurar qual é a página correspondente à edição que vocês têm. Portanto,